Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O que foi a Guerra de Canudos? Quem foi Antônio Conselheiro? Por que Canudos não se rendeu? E afinal, o que Canudos tem a nos ensinar sobre os problemas do Brasil atual? Quer saber? Bora pra aula! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou professor, historiador e mestre em História, formado pela PUC São Paulo. E você está assistindo aqui o canal do professor Alexandre Terini, que é um canal para todos os curiosos e curiosas em História, e também para aqueles que querem passar num concurso, passar no Enem, no vestibular, e para todos aqueles que buscam entender a história de forma crítica, conectada com a nossa realidade, com a nossa atualidade. E o tema de hoje, nosso tema de hoje é pura revolta. Eu tô revoltado. Canudos, a mais famosa revolta do Brasil dos nossos tempos da República Velha. Falar sobre a revolta de Canudos e falar também de problemas que persistem até os dias de hoje na nossa atualidade. Que problemas são esses que a Guerra de Canudos veio mostrar pra gente? Como é que a gente pode aprender com isso? A Guerra de Canudos ficou tão famosa que o seu relato se tornou um dos maiores clássicos da literatura brasileira pelas mãos de Euclides da Cunha, que era um jornalista e um poeta, lá do final do século XIX, início do século XX. Ele vai escrever Os Sertões, que um dos trechos a gente colocou no início desse vídeo. E além disso, também chegou aos cinemas, no cinema nacional, com A Guerra de Canudos, que é um filme do Sérgio Rezende, de 1997, que é um filme todo filmado lá no sertão mesmo, com atores brasileiros. É o filme mais importante, aí retrata esse momento histórico, e fica a dica aí para vocês assistirem. Mas antes de mais nada, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, tocar o sininho e curtir lá na página do Facebook e seguir no Instagram, no @prof.alexandre.terini, e no Facebook, Professor Alexandre Terini. Aliás, eu queria saber o que você está achando dessa videoaula. Então comenta aqui embaixo o que você achou da videoaula, o que tem a ver Canudos com o Brasil de hoje, Coloca aí nos comentários o que você acha. Vamos começar falando sobre o contexto. Em que contexto que se insere a Guerra de Canudos? Para isso, vou colocar na tela a linha do tempo, do período da República Velha, que vai lá de 1889 até 1930. Um grande período aí. Só que a gente está falando do inicinho desse período, estão vendo aí? 1896 até 1897 vai acontecer a Guerra de Canudos. E nesse período está acontecendo o inicinho da República Velha. Então assim, era uma recém-fundada república no Brasil. Porque a gente tinha tido a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Os primeiros 2 presidentes brasileiros foram marechais, ele e o Floriano Peixoto. A tal da República da Espada, como ficou conhecido esse momento, foi a primeira ditadura militar do Brasil, antes da ditadura civil-militar de 64, e que durou muito pouco, foi de 1889 até 1894. Quem governou boa parte do período da República Velha foram civis. Qualquer civil? Não, aqueles que faziam parte da elite cafeicultora. O primeiro que vai presidir a República Velha vai ser o Prudente de Moraes. O governo dele vai durar 4 anos, vai até 1898. E vai ser durante o governo do Prudente de Moraes que vai acontecer essa Guerra de Canudos. O Prudente de Moraes também vai inaugurar um novo período, que é a da República Oligárquica,
que quer dizer? Que o Brasil, esta república, que em tese seria uma coisa pública, né? Que segundo a própria Constituição de 1891, que foi promulgada lá ainda na época do Deodoro, era uma república que ia ter voto universal, em tese, todos iam participar. Só que o resultado na prática foi que apenas 2,2% da população participava dos pleitos eleitorais. Então era uma minoria apenas. Uma minoria que tinha que ser alfabetizada, que tinha que ser homem, tinha que ser mais de 21 anos. Mulheres não podiam votar. O conjunto da população que era analfabeta estava excluída desse sistema político. Então veja só, a república começa, mas de uma forma muito impopular, muito excludente. E uma república que ficou conhecida como República do Café com Leite. Quer dizer que aqueles que enriqueceram muito com o café, que foi a elite cafeicultura de São Paulo, do estado de São Paulo, se alternou no poder com a elite cafeicultora de Minas Gerais. Mas por que o leite? Porque o leite era o principal produto que vinha de Minas Gerais. Mas não era o principal produto exportado, tá? Não confundam. Era a República do Café com café, se for pensar assim, né? Porque o café era o principal produto a ser exportado para fora, né? Então, era uma república que era de cartas marcadas, tinha muita fraude. Fora que a forma de votação era em aberto, você tinha que falar o voto, o candidato que você queria. Então isso permitia que tivesse mais distorções, mais manipulações. Porque, de forma geral, o Brasil era um país rural. E no campo, né, nas vilas, nos arraiais, nas cidadezinhas do interior, quem inteirava ali eram os grandes proprietários de terra que tinham, desde lá da época do Império, o título de coronéis. E eles passaram a dominar ali, seja por meio das ameaças, né, porque eles tinham um grupo armado ali que ajudava eles, que eram os jagunços, ou seja também por meio de troca de favores. Estão oferecendo de tudo, né, desde cargo, emprego, até cesta básica, coisas que acontecem até hoje, se a gente pensar bem. Essa forma de troca de favores, de compadrio, né, que se falava, que fez o nome dessa forma de política, que era o coronelismo. Porque os coronéis vão ter muito poder sobre os seus currais eleitorais, porque tratava o povo que nem gado, né? Tanto que o voto que se chamava era o voto de cabresto. Era como se eles estivessem amarrando um cabresto, né? Aquilo que você coloca no burro, no jumento, para prender ele, né? Para controlar ele e fazer que o eleitorado votasse em quem eles queriam. Então, olha só como é que está o Brasil nesse momento. Existe vida urbana, vida nas cidades, fora do domínio dos coronéis? Existe. Só que era ainda uma minoria que vivia nas cidades. A maioria vivia no campo. Era iletrada, né? Não sabia ler e escrever. E aqueles que sabiam estavam sob os mandos e desmandos dos coronéis. Mas eu não falei que a República do Café com Leite, quem dominava era o estado de São Paulo e Minas Gerais? E o Nordeste? E a Bahia, o Ceará, Pernambuco, Sergipe, esses estados, como é que eles participavam dessa república? E eles participavam de um jeito secundário, né? Eles estavam abandonados ali praticamente, né? Porque lá desde a época da cana-de-açúcar, no período colonial, quando aquele período de bonança, né, de crescimento econômico com a cana-de-açúcar na colônia começou a cair, não é que parou de exportar cana-de-açúcar, tá? Nunca parou, até hoje, né, se a gente pensar bem. Começou-se a procurar um produto para fazer enriquecer o Brasil novamente, com as exportações. E aí o café surgiu como o principal produto. E o café ele era muito plantado no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Não vamos esquecer, né, que apesar de São Paulo e Minas Gerais dominarem, Rio de Janeiro era o Distrito Federal, não era Brasília ainda, tá? Brasília só vai ser lá com o Juscelino Kubitschek. O Nordeste começou a ficar muito abandonado. O enriquecimento do Sudeste, né, não chegava lá no Nordeste, então tinha muita miséria. E já há muito tempo o Nordeste ele era castigado por muitas secas. E isso deixava muita gente desesperada, com fome, sem ter como se sustentar daquilo que planta, porque não nascia, né? Eram secas muito fortes. Aquela elite dos coronéis. Estava na mão dela a grande maioria das terras.
Muitos trabalhadores dependiam dela, trabalhadores pobres, muito pobres, que viviam ali da subsistência, da sobrevivência. Depois ainda da abolição da escravidão, que lembrando, foi um ano antes da proclamação da República, em 1888. Houve abolição, foram libertados, mas não tinham para onde ir. A abolição, ela não garantiu o direito para ninguém, apenas libertou, né? Mas é uma libertação meio estranha essa, né? Porque você não tem direito a ter uma renda, não tem direito a ter terra, não tem direito a ter emprego, a ser alfabetizado, a ter o que comer, né? Você não tinha direito a nada, você vivia marginalizado. Então você tinha no Nordeste multidões de pessoas desempregadas, vagando, famílias inteiras que não tinham para onde ir. E muitos morriam. Morriam de calor, morriam de fome. Para vocês terem ideia, uma grande seca que aconteceu em 1878 no Ceará matou por volta de 100 mil pessoas. E aí, nesse contexto, os sertanejos começaram a buscar uma alternativa para sobreviver. Eles encontraram um lugar muito propício para viver, que é Canudos. Canudos era uma antiga fazenda abandonada que ficava às margens do rio Vaza Barris. E às margens do rio Vaza Barris, você tinha uma planta que era chamada canudo de pito, que ela era comprida assim. E eles usavam essa planta para fazer um cachimbo com cerâmica. E daí que surgiu o nome Canudos. Ah, você não sabia dessa? Pois é, surgiu daí, dessa planta. Lá desde o século XVIII que começou a ocupação de Canudos aí. Mas, a partir do século XIX, Canudos ganhou uma função social. Porque as pessoas começaram a ocupar ali para viver longe dos mandos e desmandos dos coronéis, viver por conta própria, ter uma vida mais digna. E ali, em 1893, entra em cena o famoso Antônio Conselheiro, que vai ganhar esse nome depois, porque o nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu em Quixeramobim, né, uma cidade ali do sertão. Começou a trabalhar como professor, mas aí ele foi demitido, e depois tentou trabalhar como vendedor. Não deu certo também. Aí a mulher traiu ele, abandonou ele. Aí ele foi tentar ser padre, não deu para ser padre também. Ele virou um eremita, né? Um cara que se isola no deserto e que vai ficar vagando por aí, né? Então ele vestia farrapos. Usava na cintura um crucifixo, ele deixou a barba crescer e usava também apenas sandálias de couro, né? Vivia simplesmente ali seguindo um modelo de pobreza cristã, como Francisco de Assis. E aí ele começou a pregar de vila em vila que ele ia, de arraiá em arraiá que ele ia, e juntar seguidores. O que ele pregava? Ele era um líder religioso que pregava um catolicismo popular, porque não era o catolicismo da Igreja Católica. Qual que é a diferença? Porque a Igreja Católica, ela perante a população estava muito enriquecida, muito distante da realidade da população. Vivia em privilégios, tinha grandes propriedades de terra também. A Igreja Católica era latifundiária, assim como os coronéis. Aliás, tinham coronéis que também eram padres, né, e bispos. Então, a figura do Antônio Conselheiro vai atrair muitos seguidores, porque esses seguidores eram pobres, miseráveis, que se identificavam com ele, com a vida simples dele, com o linguajar sertanejo dele. Então ele começou a juntar uma massa de gente. E ele fazia aí pregações para fazer caridade, ajudar os mais pobres, pregando uma pureza evangélica, reconstrução de cemitérios, de igrejas, profetizando. Ele vai disseminar a crença muito antiga já do sebastianismo. O que é isso? É uma crença que surgiu lá no século XVI, depois que um rei chamado Dom Sebastião, rei de Portugal, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, na luta contra os mouros. Ele desapareceu no fundo do mar e passou-se a criar uma lenda de que ele ia voltar. E quando ele voltasse, ele ia voltar com seus cavaleiros justos para salvar o povo dos seus males, né, da miséria, trazer o paraíso na terra. Então ele vai disseminar essa ideia. Ele vai dizer que ele vai voltar para governar o Brasil. E um dos sinais de que ele estava voltando é de que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão.
E aí, em 1893, o Antônio Conselheiro vai chegar às margens do rio Vaza Barris, ali já cercado de seguidores, e vai começar a construir, né, a partir dos restos ali da fazenda de Canudos, o que ele chamou de Comunidade de Belo Monte. Ela vai se localizar ali na região norte da Bahia, que era até próximo de uma cidade chamada Juazeiro, que era uma cidade bastante rica, além de Salvador. Começou aí a construção dessa utopia evangélica que o Antônio Conselheiro queria construir e começa a incomodar os grandes poderes no Brasil. E que poderes eram esses? O primeiro era o latifúndio. Por que Canudos incomodou os grandes fazendeiros, donos de terra, do Nordeste? Simples, né? Imagina você, grande fazendeiro, tem aí o seu canavial, tem a sua plantação de cana-de-açúcar. Todo mundo trabalha para você, né? Todo mundo depende de você. O seu poder reside nisso, até para votar, né? Que nem a gente viu. E aí chega um cara do nada, né? Que brota no deserto ali, começa a pregar para essa gente começa a abandonar suas terras ali, de onde eles dependiam de você, para ir para uma terra independente, autônoma, para plantar, para colher. Para vocês terem ideia, gente, a comunidade de Belo Monte, né, em Canudos, chegou a 5.200 casas com mais de 30 mil habitantes. Então era gente pra caramba. E era a população que poderia estar trabalhando, né, para esse latifundiário. Então ele está perdendo mão de obra, certo? E perder mão de obra é perder produção, é perder poder econômico, é perder poder político também. Então Canudos vai representar uma total subversão, porque ali, além de ser um lugar independente, eles faziam as roças coletivas, né? Então não havia uma hierarquia ali, como havia na sociedade dos engenhos de cana-de-açúcar, mas ali havia uma comunidade, era mais comunitário, tudo era comunitário, as roças eram coletivas, todo mundo plantava, todo mundo colhia, ninguém pagava imposto e viviam ali do que plantavam, do que colhiam, viviam de forma mais digna. Então olha só a diferença, né? Era autossustentável, era autônomo e teve bastante sucesso econômico. Por quê? Porque ali eles plantavam milho, feijão, trigo, criavam cabra, de onde eles tiravam carne, couro, leite, queijo. Eles conseguiam alimentar todo mundo ali, só daquilo que eles cultivavam. E ainda mais, foi um sucesso econômico porque eles chegaram a vender o couro para muitos ali no entorno. Chegaram até a exportar para os Estados Unidos. Então veja só, começou a ser uma grande ameaça ali, uma competição com o poder dos coronéis. Eles não iam deixar barato, né? Além de tudo, era a elite branca vendo a população ex-escrava se dando bem, tendo uma vida digna. Como que eles podem ter uma vida digna? Como eles podem ter direitos? Né? É um escândalo, né, para a elite branca senhorial, né? Segundo, a Igreja Católica. Por quê? É muito fácil entender. Porque ele simplesmente estava começando a se chocar com muitas ideias da Igreja Católica. Inclusive, ele não fazia batismo e nem o casamento segundo o ritual da Igreja Católica, dentro da comunidade de Belo Monte. Então, a igreja começou a acusar o Antônio Conselheiro de pregar uma nova religião, né, de querer ser um novo líder acima da igreja, né, um líder messiânico, e até um satanista, né? Eles acusavam eles de levar o povo para o diabo, né? Para o demônio, porque via de regra a igreja sempre colocava essa pecha quem se dizia contra a igreja, né? Começaram inclusive a Igreja Católica, né, a buscar ajuda lá dos republicanos contra o Antônio Conselheiro. Por último, 3, República. O Antônio Conselheiro, ele não só fazia pregações religiosas, ele era um cara bem politizado. Ele tinha sido professor, ele tinha vindo da cidade, então é um cara intelectual também, né? Então ele tinha opiniões políticas. Essas opiniões políticas, elas se misturavam com as crenças religiosas dele. Então ele começou a pregar contra a República. Por quê? Por várias razões. A República, sediada lá no Rio de Janeiro, lá no Sudeste, ela tinha abandonado o Nordeste. E ela ainda estava cobrando impostos mais altos sobre o povo nordestino. Ele estava muito insatisfeito, assim como o conjunto da população que tinha que pagar esse imposto.
ao mesmo tempo ele era a favor da monarquia, certo? A volta da monarquia, porque ele não era a favor do Estado laico, da separação entre igreja e Estado. Ele queria que se mantivesse o padroado régio, aquele Estado católico que tinha o governo do imperador. Para ele, esse era o governo ideal, apesar dele ser a favor da abolição da escravidão. Mas ele não queria que tivesse proclamado a república. Para ele, era uma aberração aquela república, né? Assim como o casamento civil para ele era um absurdo, né? O casamento tinha que ser só na igreja. A maçonaria estava por trás disso, né? Ele fazia uma forte campanha contra a maçonaria. Então ele tinha suas opiniões políticas. E aí os republicanos lá no Rio de Janeiro vão começar a usar isso contra ele, para difamá-lo. E aí saiu na imprensa, saiu as charges, saiu notícias falando que ele era um monarquista, de que ele era um satanista, de que ele era contra a república, então ele era o inimigo da república. E aí aqueles republicanos radicais, né, os jacobinos, lá no Rio de Janeiro, começaram a fazer uma forte campanha para a destruição de Canudos. Mas afinal, Canudos era um movimento monarquista? O movimento de Canudos, não. Antônio Conselheiro era monarquista, isso é fato. Mas o movimento de Canudos ia muito além dessa questão política, de regime político. Tinha a ver com a luta pela sobrevivência, por uma alternativa de uma vida digna. Para isso que eles estavam lutando. Para isso que eles encontraram no Antônio Conselheiro uma liderança. E aí, junto com isso, nessa esteira veio as opiniões políticas do Antônio Conselheiro, certo? E aí a República vai se aproveitar disso para justificar a repressão desse movimento aí. Em 1896, o governo brasileiro mandou 100 soldados para Canudos para fazer valer a ordem de que eles deveriam pagar impostos, porque o conselheiro estava falando assim: vocês não me dão nada e ainda querem cobrar impostos? Não tem que pagar imposto coisa nenhuma. Só que antes de chegar na comunidade, eles se depararam com armadilhas, né, emboscadas feitas pelos sertanejos. E aí 10 soldados morreram, a missão se dispersou e eles largaram as armas no caminho. E aí os sertanejos estavam espertos, aproveitaram e pegaram as armas para eles. Então as armas que eles tinham antes se somaram àquelas que eles pegaram agora, né? Mas aí o governo não desistiu, mandou mais 2 expedições. As 2 saíram derrotadas, somaram mais de 4.000 baixas entre soldados e policiais. E a terceira, inclusive, foi liderada pelo Moreira César, que tinha reprimido lá a revolta da Armada na República da Espada. Então ele já tinha uma reputação de ser um cara punho de ferro, né? Moreira César disse o seguinte, poucas horas antes: nós vamos almoçar em Canudos. Mas aí no final eles foram jantados, porque além de eles saírem derrotados com muitas baixas, o próprio Moreira César levou um tiro e morreu lentamente. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a notícia chegou e os jacobinos ficaram desesperados. Eles até invadiram um jornal que eles acusavam de ser monarquista e mataram o editor. Temos que destruir a ameaça monarquista em Canudos. Só que o fato é que o exército estava muito pouco acostumado a fazer missões no sertão nordestino. Eles não conheciam o território, eles estavam despreparados. O modelo padrão deles era europeu. Então foi muito fácil para os sertanejos armarem emboscadas. Além de tudo, eles subestimaram os sertanejos. Eles acharam que eles eram fracos, que eles estavam pouco organizados, desarmados, que era o oposto. Na verdade, eles estavam já bem armados e bem organizados. A força de auto-organização dos sertanejos foi uma coisa que fez com que eles resistissem por tanto tempo. E aí chegou agosto de 1897. E a quarta tentativa do exército brasileiro de destruir Canudos, que foi dessa vez comandada presencialmente pelo próprio ministro da Guerra, Carlos Bittencourt, e que contou com uma força de 10.000 soldados e liderados pelo general Arthur Guimarães. Eles aproveitaram e levaram um grupo de jornalistas para reportar o fim daquela ameaça monarquista, né? E junto com eles, Euclides da Cunha, que era jornalista do Estado de São Paulo, um jornal aí que existe até hoje, o Estadão, né?
E aí foi feito um verdadeiro massacre. Mais de 30 mil pessoas que estavam ali caíram pelas armas do exército, né? Foi necessário, inclusive, para isso, a chamada matadeira, que era o quê? Um canhão gigantesco, né, que foi posicionado ali no lugar chamado Morro da Favela, destruiu tudo que havia ali, devastou aquelas casas todas que haviam ali, sobrou pouca coisa, sobrou ruínas daquela região, da igreja que havia ali. Tem fotos até hoje que nos chegam, né, dos restos, né, das ruínas e dos sobreviventes ali. Os sobreviventes foram muitos fuzilados, degolados. Apenas mulheres e crianças, pelo menos uma parte ali foi poupada, né, feita prisioneira. Um fim triste, né, para Canudos, mas que foi uma resistência aí muito tenaz, muito persistente. Demorou muito para cair Canudos. E Canudos não se rendeu, como vai escrever Euclides da Cunha. E o conselheiro, o que aconteceu? Ele morreu também, provavelmente de desenteria, e a cabeça dele foi retirada para levar para um cientista chamado Nina Rodrigues. E ele ia estudar o crânio do Antônio Conselheiro, porque naquela época, lembrando, né, tinha aquelas teorias racistas, né, pseudocientíficas, eugênicas, que diziam que o crânio do homem negro era inferior ao crânio do homem civilizado, né, era mais próximo do macaco, aquela coisa toda. O Nina Rodrigues, ele vai estudar aquilo ali e vai dizer que o crânio dele é comum, né, não tem nenhuma diferença, mas por ele ser mestiço, provavelmente ele era inferior. Então, essa ideia da ciência, né, que vai trazer a civilização, essa ciência europeia, eurocêntrica, vai transformar o Antônio Conselheiro em um selvagem. Não só o Antônio Conselheiro, mas o movimento de Canudos, um movimento de bárbaros, de gente atrasada, de gente fanática, de gente ignorante, né, que não conhece a civilização, né, não à toa são negros ou mestiços. Então, isso denotava o atraso na mentalidade desse cientificismo eugênico, né, do século XIX. Aí mais tarde, o Euclides da Cunha vai lançar o seu livro Os Sertões, que vai virar um clássico da literatura brasileira, lançado ali em 1902, fazendo com que Canudos sobreviva no imaginário, de uma forma geral, do povo brasileiro, até hoje, né, como a revolta mais famosa. Ao mesmo tempo, fica no ar aquela questão, né? Por que Canudos não se rendeu? Por quê? Por que eles resistiram tão bravamente, até morrer os últimos ali, diante do exército brasileiro, que era muito mais bem armado que eles, com canhões, enfim. Né? O que aconteceu? O que movia eles para resistir tanto até o fim? Porque o que ia acontecer se eles se rendessem? Simplesmente eles iam continuar na situação que eles estavam antes, que era de miséria, que era de fome. Pelo menos eles tinham uma vida mais digna ali, né, na comunidade. Então eles estavam lutando pela sobrevivência, e por isso que eles estavam com as facas entre os dentes contra o exército, porque era tudo ou nada. Era aquilo, ou eles morriam de outra forma, morriam de fome, sob os mandos e desmandos dos coronéis. Então o que Canudos expõe pra gente? Expõe um Brasil profundo, um Brasil muito desigual, um Brasil muito excludente, que marginaliza a maioria da população. E Canudos expõe essa busca por uma alternativa de sobrevivência, de vida digna. Essa violência como é tratada Canudos também é um sintoma de como o Brasil trata a sua própria população pobre. E essa é uma conclusão que o próprio Euclides da Cunha chega quando ele observa tudo o que estava acontecendo ali, a olho nu. Ele observa e relata aquilo que ele viu. Ele estava esperando o fim de uma ameaça monarquista e ele encontrou o quê? Um outro Brasil que ele não conhecia, um Brasil de pobres e miseráveis que se confronta com o Brasil da elite. Um Brasil que não tem a capacidade de olhar para essas pessoas e entender a situação delas. Simplesmente reprime com violência e brutalidade, como outros momentos da nossa história, isso já aconteceu. E qual é a consequência? Acabou as revoltas a partir daí? A República conseguiu sua paz? Não, muito pelo contrário. Aí que vão surgir mais revoltas, inclusive uma revolta muito parecida a essa de Canudos, que vai acontecer lá em Santa Catarina, que foi o Contestado.
que em outra videoaula a gente vai falar sobre isso. Então a gente fica por aqui, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam da videoaula. Não deixem também de se inscrever no canal, dar um like, tocar o sininho e seguir lá no @prof.alexandre.terini e no Professor Alexandre Terini no Facebook, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!